tua apreensão, vamos falar assim, ela pode gerar problemas que venham atrapalhar a sua vida, a sua rotina. Pode passar, Ítalo. E isso não é bom. Então, a gente precisa estar tentando amenizar esses sintomas. E por que não falar nos alimentos, né? Então, alguns são os sintomas de ansiedade. Por exemplo, um dos principais sintomas de ansiedade é a taquicardia. Coração acelerado demais, você começa a suar frio, né? Ou suar excessivamente. Em alguns casos, pode acontecer tontura. Alguns casos, você sente falta de memória ou perde a atenção no que está fazendo. Pode haver situações de tremores, de calafrio, falta de ar, sensação de sufocamento, sensação de desespero, excesso de preocupação, retraimento social, isso é muito constante. Pessoas que sofrem de ansiedade, que gostam de estar isoladas, vão para algum lugar, não entram, não participam. Diminuição do rendimento escolar ou até profissional, justamente por conta desse sintoma de ser tão ansioso. E isso, obviamente, atrapalha o seu rendimento. E muitas das vezes, não só a diminuição no rendimento escolar, mas até a nível familiar. Você fica retraído. Pode passar, Ítalo. Uma outra situação que a gente tem também é a depressão. Pode passar, Ítalo. A depressão. A depressão é um dos transtornos mentais mais comum e uma das principais causas de incapacidade no mundo. Gente, vocês têm noção de como a depressão ela tem estado presente na vida das pessoas? Ela é caracterizada principalmente por um comprometimento no estado físico e psicológico da pessoa. Infelizmente, é um quadro que tem sido cada vez mais comum entre as pessoas. E aí, passa aí, Ítalo, o próximo slide, onde a gente vê que pessoas que têm depressão, elas sentem tristeza, muita tristeza, não tem energia, falta de energia mesmo. Às vezes ela se entrega àquele sentimento de tristeza, se irrita fácil, sofre de ansiedade, ou seja, vocês viram lá o que eu falei anteriormente, que a ansiedade, o que é ansiedade? Então, tem todos aqueles sintomas, ou pode ter alguns daqueles sintomas. Perda de interesse por atividades que muitas das vezes elas eram prazerosas e deixaram de ser prazerosas. Baixa autoestima, a pessoa não consegue se ver mais bonita, a pessoa não consegue mais se ver produtiva, a pessoa não se vê mais alguém que serve para nada. Então, ele começa essa tristeza ela vai tomando conta da pessoa como um todo. Em alguns casos, as pessoas sofrem de insônia ou elas dormem demais. Alterações no apetite. E essa alteração no apetite pode ser ganho de peso ou perda de peso. Tem pessoas que, quando estão depressivas, quando estão ansiosas, elas tendem a comer mais. Né? Eu não sei o caso de vocês. E tem outras pessoas que deixam de comer, geralmente elas sentem enjoo e acabam não comendo. E sendo uma coisa ou outra, isso vai afetar bruscamente na alimentação e bruscamente na absorção de nutrientes. E ao invés de melhorar a condição de saúde, isso vai fazer com que o quê? Cada vez mais venha a estar depressivo, a estar ansioso, e piora muito esse quadro. Entenderam? Então, é bom a gente ficar de olho, principalmente nos sintomas. A gente sabe que existem muitos casos, existem muitos, como é que eu vou dizer assim, muitas causas de você ficar ansioso, de você ficar depressivo. Às vezes, a perda de um ente querido, isso causa muito problema, principalmente a nível de doença na família. Por quê? Porque as pessoas
elas se entregam na tristeza e às vezes não querem reagir, né? Às vezes a própria questão de doença, e isso não é bom. Pode passar, Ítalo. E aí a gente vem com uma proposta de... Pode passar, Ítalo. E aí a gente vem trazer para vocês alguns alimentos que, na verdade, eu não quero falar muito sobre a questão da doença, né? Até porque o que a gente está... Nossa proposta é sempre trazer condições nutricionais que possam melhorar essa condição que você está passando ou que você nem queira passar. Então, assim, existem alguns nutrientes, algumas vitaminas, alguns minerais que são essenciais para não acontecer esses quadros de depressão e de ansiedade, e que a gente não pode deixar faltar no nosso organismo. E quando a gente fala da questão da reeducação alimentar, a gente está tentando mostrar para vocês que vocês podem ter, sim, consumir qualquer tipo de alimento, mas que vocês saibam fazer as escolhas, principalmente quando você precisa de um alimento que seja rico naquele nutriente que, de repente, possa estar faltando. Então, por exemplo, alguns alimentos que a gente vai apresentar agora, que alguns nutrientes que ajudam a melhorar esse quadro de depressão, que ajudam a melhorar esse quadro de ansiedade. Por exemplo, a vitamina D. Onde a gente até conversou isso já algumas vezes, acho que vocês já estão craques em saber onde tem vitamina D, né? Primeira coisa é o nosso sol, os banhos de sol. A gente já também conversou sobre o poder da vitamina D, a gente conversou um pouco também no seminário, a gente tem batido bastante na tecla aqui nos nossos encontros. A vitamina D, gente, ele é um nutriente que é essencial para a vida da gente, por diversos motivos. E um deles é para melhorar essa condição de ansiedade ou de depressão. E a gente colocou aqui alguns alimentos, que geralmente a gente fala assim, a vitamina A, a vitamina E, a vitamina D, enfim. E aonde que eu vou poder encontrar esses alimentos que são fontes desse nutriente? Vitamina D, a gente sabe que o primeirinho deles é o sol. Então, por mais que a gente tenha dias chuvosos, como a gente está aqui na nossa grande ilha, muita chuva, mas a gente ainda não fica o dia todo nublado. A gente tem horários que a gente consegue ter um sol bastante abundante. Então, assim, fontes de vitamina D nos peixes gordos, por exemplo, como os peixes como salmão, como o atum, a sardinha, a cavala, que são peixes que, para a gente, tirando o salmão, são peixes que, para a gente, tem um certo acesso. O atum também é um pouco mais difícil, mas a sardinha, a cavala, na verdade, esses peixes que são de águas mais profundas, a gente consegue ter um mais fácil acesso. A gema do ovo, gente, se vocês tivessem noção do que a gema do ovo faz no ser humano, você não jogava a gema do ovo fora. Tem muitas pessoas que só comem a clara, porque a clara, obviamente, ela é um alimento rico em albumina, que vai ajudar a melhorar a condição muscular, mas não joguem fora a gema, porque a gema ela tem diversos nutrientes que ajudam na memória, na cabeça, nos neurônios, certo? Óleo de fígado de peixe não é tão comum, mas a gente consegue encontrar com uma certa facilidade. Fazer batata com sardinha. Professora, é um prato. A batata com a sardinha, ela junta, consumida junta, ela também proporciona uma quantidade maior de vitamina D. E aí a gente colocou aqui alguma opção, sanduíche com atum, omelete de forno, enfim, alimentos que possam estar utilizando esse tipo de peixe e utilizando os ovos também. Pode passar, Ítalo. Outro tipo de nutriente que a gente também vê que pode estar mudando, deixa só o Ítalo mudar aqui a página.
O zinco, né? O zinco é outro tipo de nutriente. Na realidade, o zinco é um mineral que ele tem a capacidade de aumentar a sobrevivência das células do sistema nervoso central. Sistema nervoso central é aqui dentro da nossa cachola. Gente, tudo que está relacionado a esse quadro de depressão, esse quadro de ansiedade, ele está relacionado a qualquer tipo de distúrbio neurológico. Por isso que muitas pessoas, ou na verdade todas as pessoas que sofrem de ansiedade ou sofrem de depressão, precisam ser acompanhadas por neurologistas ou por psiquiatras. E muitas das vezes também os psicólogos, que ajudam muitos nas terapias. E tem muitas pessoas que têm um certo preconceito em dizer, eu não vou no psiquiatra porque eu não sou doida. E o psiquiatra, ele não cuida só de loucos, muito pelo contrário, ele ajuda a pessoa a não enlouquecer. Quem já teve a oportunidade de ter uma consulta com o psiquiatra, com certeza teve uma outra perspectiva e uma outra, vamos dizer assim, você consegue ter um outro olhar para esse tipo de profissional. Não é verdade quando você fala assim, fulano vai consultar com um psiquiatra. Nossa, ele está doido? Né? Eu já tive diversas vezes a oportunidade. Infelizmente, eu tenho problemas de ansiedade, às vezes as pessoas não acreditam, mas eu tenho problemas de ansiedade, sim. E já sofri de depressão há anos atrás, a níveis bem elevados, que não é o caso de comentar aqui, mas assim, a gente realmente já passou por momentos bem difíceis mesmo, de pensamentos suicidas, enfim. Isso ficou para trás, Deus me livrou, me abençoou, me curou. E eu fico muito à vontade de conversar com vocês sobre a ansiedade, sobre a depressão, porque são situações que eu já tive na minha vida e eu sei o quanto é importante que a gente fale desse assunto de uma forma mais rotineira, porque tem muitas pessoas que elas não falam por vergonha, que justamente pela própria doença, elas se retraem e esse quadro vai só piorando. E a gente sabe que muitas das vezes algumas pessoas elas têm esse quadro. A gente vê esse quadro muito em pessoas idosas que às vezes moram só, às vezes existe algum tipo de situação familiar e que as pessoas ficam mais caladas. Muitas das vezes, a gente fala que a gente não quer mudar o que acontece dentro da sua casa, mas a gente quer que você possa ser alguém que tenha uma autoestima melhor. Porque muitas das vezes se ouve, você é um velho inútil, você é um velho que não serve mais para nada. O próprio mercado de trabalho, às vezes, deixa muito... Eu não vou dizer claro isso, mas a gente vê, inclusive, que o mercado de trabalho ele é um pouco mais fechado para os idosos, mas você pode se recriar. É o que eu digo, você pode se recriar, você pode ser uma pessoa em que vai levar o seu conhecimento de todo o longo da sua vida para os demais. Eu digo muito assim, que eu gosto muito de viver, eu gosto muito de participar das coisas, porque quando eu tiver mais velha, eu quero levar a experiência que eu tive para os meus netos, meus bisnetos, se Deus assim permitir, para as pessoas que já passaram por mim, e experiência de vida, que com certeza vocês têm muita experiência de vida e podem dar o testemunho de vocês para diversas outras pessoas, né? Então, assim, voltando aqui para a nossa aula, o zinco, como eu disse para vocês, ele ajuda a melhorar, aumentar a sobrevivência dessas células do sistema nervoso central, que essas células elas vão estar ativas dentro do nosso neurônio, né, da nossa cabecinha, e está muito intrínseca em alguns alimentos.
Quais são esses alimentos? A carne vermelha, os frutos do mar. Gente, vocês que gostam de frutos do mar, eu tenho certeza que vocês são mais felizes. Porque, assim, estudando sobre alimentos, no combate à depressão, no combate ao mau humor, a gente entende que os frutos do mar, eles são alimentos que são completos em nutrientes e que ajudam a melhorar essa condição. Então, aqueles que gostam de comer frutos do mar, peixes, camarão, caranguejo, que não tiver restrição, façam consumo. Isso vai ajudar muito. Leite derivados, amendoim, as amêndoas, a própria pasta de amendoim, se você conseguir fazer caseira, melhor ainda, leite de amêndoas, ou seja, essas oleaginosas, que castanhas, castanha do Pará, que agora não é mais castanha do Pará, né? Castanha do Brasil, castanha de caju, são alimentos que vão ajudar a melhorar o humor. Por quê? Porque são ricas nesse nutriente, no zinco. Pode passar, Ítalo. Deixa eu esperar o Ítalo passar. E aí tem um nomezinho difícil, né? Triptofano. Triptofano é um aminoácido essencial do nosso corpo, sim. Por quê? Porque é um tipo de aminoácido que obrigatoriamente a gente tem que ter. Ele é utilizado pelo cérebro junto com a vitamina B3. E a gente vai ver mais lá no finalzinho, quando a gente diz que as vitaminas do complexo B, elas também ajudam a melhorar esse estado de humor do nosso organismo. Então, utilizado para o cérebro junto com a vitamina B3, para ajudar o corpo a produzir a serotonina. Você já ouviu falar nesse nome, serotonina? Já. Serotonina é um neurotransmissor relacionado ao humor e bem-estar. Geralmente as pessoas falam que é o hormônio da felicidade. Então, diversos alimentos, eles são ricos em nutrientes que vão produzir essa serotonina. Tem muitas pessoas que passam por situações que o próprio corpo produz a serotonina. Nem sempre é um nutriente, até porque é um hormônio fabricado pelo nosso corpo. Então, quando a gente consome alimentos que sejam ricos em nutrientes, que vão ajudar a produzir essa serotonina, melhor ainda. Então, a gente vai estar com o humor elevado. Eu digo sempre que eu acho que eu tenho um pouquinho mais da produção, porque, graças a Deus, eu sou uma pessoa muito feliz. Eu tenho preocupações normais, tem dia que eu estou louca, tem vezes que eu não consigo dormir direito pela própria preocupação normal, né? Tem gente que diz assim, tu não tem sangue de barata. Eu digo que a barata, ela é nervosa demais, porque na hora que ela sente que ela vai ser morta, ela voa, né? Então... ela não é mansa, não. Acho que se a gente pudesse voar... Alguém para voltar... Alguém pediu para voltar esse slide? Não. Gente, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Toda essa aula vai ser colocada no grupo. Vocês não precisam anotar nada. Na realidade, todos os nossos encontros, assim que encerra, a gente coloca no grupo e vocês podem estar olhando a hora que quiser. Não precisa vocês estarem anotando, não. Claro que se vocês quiserem anotar alguma observação, fiquem à vontade, mas com relação ao slide em si, fiquem tranquilos que vai ser colocado no grupo, tá bom? Professora, é porque tem alguns materiais que estão vindo não em PDF, de um outro aplicativo. Tá. Então eu vou fazer o seguinte, a gente não consegue baixar. Tá, eu vou colocar então em PDF. Eu acho que foi só semana passada que ele não foi em PDF, não foi? Se eu não estou enganada. Foi a primeira semana, eu penso que foi. Mas assim. eu consigo. Essa na realidade, é a nossa terceira aula
em slide. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar as 3 aulas em PDF, a primeira, a segunda e a terceira de hoje, que é essa falando sobre alimentos e que melhoram o humor, mas eu vou colocar todas em PDF, e aí vocês ficam mais tranquilos, pode deixar que a gente vai colocar dessa forma, tá bom? E aí, gente, alimentos que são ricos nesse aminoácido, né, que é o vermelho, os peixes, as aves, o cacau. Professora, então, se eu quiser comer um chocolate, eu posso? E aí é o que eu digo para vocês, a saber escolher o chocolate. Quando a gente fala de chocolate saudável, a gente está falando em chocolates que sejam meio amargo ou que tenha acima de 60% de cacau. Os chocolates tradicionais, os chocolates ao leite, eles não são ricos em cacau e, na verdade, eles só têm gordura. Professora, mas quando eu como chocolate eu fico tão feliz? Sim. Sim, tem pessoas que realmente, quando comem determinados alimentos, o próprio corpo fabrica esse neurotransmissor, que é o triptofano, né? E que ele vai... Deixa eu voltar. Quando as pessoas comem determinados alimentos que causam prazer, e o chocolate é um deles, o corpo fabrica a serotonina, que vai dar esse estado de humor melhorado, de bem-estar. E isso é o quê? O corpo produziu a serotonina. Tem muitas pessoas que dizem que relacionam o chocolate ao sexo. Determinados alimentos. Travou, professora, a sua aula. Eles, então, cada um, né, que entende como. Mas eu ouvi muito já bastante sobre isso. Tem outro alimento também, gente, que causa um poder de saciedade muito grande, saciedade não, uma melhoria de humor, é a pipoca. Eu nem coloquei aqui, mas a pipoca, por conta dela ser crocante, ela estimula o cérebro e os neurotransmissores também, que ajudam a liberar a serotonina, tá? Pode passar, Ítalo. Então, vocês que chocolate é mais gorduroso, mas pode comer pipoca à vontade, principalmente se ela for feita sem óleo e botar pouco sal. E, professora, desculpa, deixa eu dizer, mas não se pode exagerar muito no chocolate, mais na pipoca que no chocolate. Não se come, não é porque é para comer chocolate que tem que comer todo dia. Ah, porque a professora disse, não é isso? De jeito nenhum. É o que eu disse, não vamos exagerar no chocolate, mas você pode fazer consumo diário de pipoca. Entendeu? Ah, eu estou precisando de melhorar o meu humor. Se eu tenho chocolate ou eu tenho a pipoca, gente, vamos escolher primeiro o mais barato. Né? Tá tudo tão caro. E o chocolate, eu volto a dizer, o chocolate ele tem que ser acima de 60% do cacau, porque o que ajuda a melhorar as condições de tristeza ou de liberação do hormônio serotonina é o cacau e não o chocolate em si. Entenderam? Mas volto a dizer também, né, Joana Dark, que a gente, Maria Dark, que a gente não não exagere na quantidade. Por quê? Porque pode ter outros problemas de saúde, inclusive engordar, certo? Magnésio. Magnésio ele tem um papel protetor na ansiedade, na enxaqueca, na depressão, na dor crônica e também no derrame cerebral. Então, fazer consumo de alimentos que sejam ricos no magnésio também é importante. Está presente aonde? Nas castanhas, nos lanches que contêm castanha, nas nozes, amendoim, que são o quê? As nossas oleaginosas, aveia, na banana com aveia e cacau. Olha só que coisa boa. Eu já ia dar um exemplo aqui para vocês, mas não foi para a aula de vocês que eu fiz. Que a gente faz um cookie. Você sabe o que é cookie? É um biscoitinho
E aí eu vou ensinar rapidinho para vocês aqui como é que vocês vão fazer. Vocês pegam uma banana, uma não, né? Mas assim, se for só para você, dá certo. Vocês pegam banana, de preferência, quanto mais madura, melhor. Amassa ela, coloca uma colher de cacau e coloca umas 2, 3 colheres de aveia. E ela vai virar uma massinha que você consegue montar um biscoitinho, coloca no forno, coisa de 15 minutos, se o forno já tiver pré-aquecido. Gente, é um lanche extremamente saudável, rico em fibra, rico em proteína, vai ajudar a melhorar o seu humor. Por quê? Porque contém banana, contém aveia e contém o cacau. Ou seja, são alimentos que têm diversos nutrientes que vai ajudar você a melhorar esse seu humor. E é um lanche que você pode levar para qualquer lugar. E às vezes você fica, nossa, mas eu não tenho nenhuma ideia de fazer um lanche. Gente, isso aqui é ideal. Pessoas que têm airfryer em casa, isso é mais rápido ainda que você consegue fazer, tá bom? Vegetais folhosos escuros, o abacate, também a gordura boa do abacate também vai estar melhorando essa condição. Pode passar, Ítalo. Professora, a senhora falou, desculpa aí, banana, cacau em pó e aveia. E aveia, né? Não precisa botar mel, não, né? Não. Agora sim, tem pessoas que gostam dele. Esse aí ele vai ficar com um gostinho bom. Porque se a banana ela estiver bem madurinha, o próprio sabor doce da banana, ela já vai pro sabor, vai dar aquela adocicada. Se você gosta de um pouquinho mais doce, você pode botar um pouquinho só, ou de mel, se você não for diabético, tá? Você pode colocar mel, ou se você não for diabético, pode colocar um pouquinho de açúcar demerara, ou de açúcar mascavo, ou do próprio adoçante, entendeu? Mas assim, quando eu faço, eu não coloco açúcar, não coloco nada, só a banana mesmo, mas eu já deixo ela bem madura. E para colocar, passar no air fry, que são quantos minutos? Isso aí vai... na verdade, eu nunca fiz na air fry. Mas não é muito tempo. Eu acho que uns 10 minutinhos no máximo já consegue. Às vezes, quando você tira, ela ainda está um pouco amolecida, mas ela vai ficar mais resistente quando ela já está esfriando. Aí ela fica mais crocante. Ok, obrigada. Só uma dúvida. E me tirem a foto, e quando for semana que vem, vocês me mandem. Eu quero que vocês façam que essas ideias que a gente tem por aqui, que essas receitinhas saudáveis, que vocês possam estar produzindo em casa. Oi, Concita, tu queria falar? E só uma dúvida, por favor, na questão do sanduíche com atum. A gente tinha conversado uma vez na aula, você falou a questão dos enlatados, né? Isso. Esse atum, para esse sanduíche, seria esse tipo de atum? É um enlatado? É um enlatado, sim. O que você não vai fazer é como eu sempre digo, a gente pode consumir de tudo, mas com moderação. Atum, primeiro, é caríssimo, né? Sim. Você não vai consumir atum todo dia, e eu creio que nem toda semana. Então, se você consumir uma vez ou outra, não tem problema. Inclusive de consumir um industrializado, até porque a gente não consegue viver sem industrializado. É muito difícil. A gente sempre tem em casa alguma coisa que é industrializada, né? Mas quando você faz um sanduíche de atum, você não vai estar colocando somente o enlatado. Você vai colocar uma cenourinha ralada, né? Se você gostar de beterraba, você também pode colocar um milho cozido. Então, são alimentos que vão ter uma quantidade de vitamina que vão ajudar a absorver ainda mais a gordura, que é o ômega 3, do atum, entendeu? Que a gente vai, inclusive, falar agora um pouquinho sobre a importância do ômega 3 e ômega 6 na condição de melhoria de humor. Eles são importantes constituintes das células do sistema nervoso central. Está presente
Por exemplo, o ômega 3 nos peixes de água fria, como eu já falei, o salmão, arenque, cavala, sardinha, atum, e o ômega 6, que está presente nos óleos vegetais. Quando a gente consome, Concita, um atum enlatado, geralmente ele vem com um pouquinho de óleo. Aquele óleo é um óleo que é rico em ômega 3, é um óleo vegetal, que ele serve como o quê? Ele vai servir como um protetor para aquele atum não estragar, vamos dizer assim, entendeu? Então, também não faz mal você consumir um pouquinho daquele óleo na hora que você for fazer a mistura de colocar no sanduíche. Mas é muito importante que você não esquente, não coloque para esquentar, porque quando você coloca para esquentar, você vai perder as propriedades nutricionais, tanto da sardinha quanto do atum, tá bom? Pode passar, meu amor. Vitaminas do complexo B, como a gente já falou, né? São também, ajuda a melhorar essa condição. A vitamina B6, carne vermelha, fígado, leite, iogurte, ovo, germe de trigo. Vitamina B9, os vegetais verdes escuros, as leguminosas, como os feijões, as lentilhas, ervilhas, grão de bico. Frutas, nozes. Vitamina B12, importantíssimo fazer o consumo de vitamina B12, que está onde? Principalmente nos alimentos de origem animal. Gente, tem alguém aqui que é vegetariano? Não perguntei. Eu, não, professora. Né? Marise é vegetariana. Marise, mas tu toma leite? Não. Nada. Então, aí já vai ter que buscar alimentos que sejam ricos na vitamina B12 ou fazer a suplementação da vitamina B12, certo? Eu até conversei com a senhora lá na dúvida. Oi? Eu vou falar com a senhora no privado, que eu conversei com a senhora. Pronto, é verdade, tá? Isso mesmo. E a gente vai ter que fazer um cardápiozinho aí específico para vegetarianos. Professora, deixa eu tirar uma dúvida. Como é que eu faço pipoca sem óleo? Pode colocar na panela quente, e deixar que ela vai estourar tudinho. E na pipoqueira também vale Sim. Mesma... Ah, tá. Eu tenho uma pipoqueira elétrica que ela nem pode botar óleo nela. É só realmente colocar a pipoca dentro, o milho, deixar esquentar, porque, gente, o que estoura o milho não é o óleo, é o calor. E aí você só tem que... Oi? Qual é a função do óleo? Só deixar brilhante. Gordura no fígado. É só lustrar. É a mesma coisa, Rosário, de você colocar óleo para fazer o arroz. Entendeu? Okay, é só para lustrar, né? Porque, na verdade, ela dá... Não vou mentir para vocês. O óleo, qualquer tipo de gordura, ele acentua o sabor da comida. Qualquer óleo, ele vai acentuar o sabor da comida. Mas, assim, a gente fazendo uma pipoca sem óleo, a gente vai estar... Até porque pipoca, ela só tem um gosto, né? Milho. Quando a gente coloca óleo, talvez seria para acentuar um pouco o sabor do sal. A gente não quer acentuar o sabor de sal. Inclusive, se vocês conseguirem comer pipoca sem sal, vai ser muito mais saudável. A gente vai colocar para vocês, quando a gente estiver conversando sobre hipertensão, ensinar vocês a fazer o sal de ervas, que é um sal muito gostoso e que ele vai ajudar a diminuir essa quantidade toda de sódio. Tá bom? Ok, então, muito pode obrigada. pensar, meu bem. né? Vamos desligar agora. E aí, gente, a gente tem aqui alimentos que podem piorar, que devem ser evitados, que podem piorar essa condição de humor, que são alguns alimentos industrializados. Na realidade, gente, qualquer alimento industrializado que contém uma quantidade grande de gordura saturada, de gordura trans, ela vai mexer com o nosso sistema gastrointestinal e vai mexer com a nossa
com os nossos neurônios, vai fazer com que os nossos neurotransmissores eles não produzam a serotonina e isso não vai ser legal. Então, quando eu falo de evitar, eu estou falando em evitar e não tirar totalmente. Então, por exemplo, os alimentos industrializados, como aquele salgadinho de pacote, biscoito recheado, biscoito que sejam muito cremosos, carboidratos refinados, como farinha de trigo branca, açúcar branco, arroz branco, também devem ser evitados. E a gente tem outros tipos de alimentos que substituem esses aqui. Bebidas alcoólicas em excesso. Quando eu falo de bebidas alcoólicas, gente, faz muito bem você tomar um cálice de vinho antes de fazer as refeições, ajudam a proteger o coração. Mas quando eu falo que a gente deve evitar bebidas alcoólicas, são em quantidades exorbitantes, né? Café. Professora, mas a senhora falou que eu vou parar o meu café. Não, gente, você não vai deixar de tomar, mas se você está sentindo que você está numa condição de nervosismo, que você está depressivo, vamos diminuir a quantidade da cafeína, tá? Os chás verdes, chá mate, chá preto, alimentos energéticos, refrigerantes à base de cola, chocolate ao leite, como eu falei ainda há pouco, os achocolatados como Nescau, Quick, enfim, devem ser evitados. E como eu também disse aqui, as gorduras saturadas, que estão presentes em alimentos de origem vegetal, animal, o bacon muito gordo, banha de porco, carne vermelha que seja muito gorda, e os embutidos como salsicha, linguiça, presunto e outros tipos de embutido. Não estou dizendo para que vocês deixem de consumir, mas eu estou dizendo que eles sejam alimentos que entrem na alimentação de vocês uma vez ou outra. Como eu também falei no seminário, falei em outros momentos aqui que a gente está junto, que a gente não precisa deixar de comer um alimento, mas a gente deve diminuir a quantidade de vezes durante a semana que faz esse consumo. Por exemplo, se eu tenho uma alimentação regrada durante a semana, no final de semana eu posso comer uma feijoada tranquilo, e lá tem linguiça, lá vai ter bacon, lá vai ter alimentos que não são tão saudáveis. Mas se eu faço todo esse acompanhamento, se eu tenho todo esse cuidado alimentar durante a semana, quando eu for consumir um alimento que ele está um pouquinho fora desse meu padrão, eu não vou me sentir tão culpada e nem o meu corpo ele vai reagir negativamente, tá bom? Pode passar, Ítalo. E aí, a gente trouxe aqui alguns alimentos já direcionado, que é muito fácil para que a gente consuma em casa, a gente, na verdade, deve ter, e ajudam nessas condições. Alface. A alface é ótima para amenizar a irritação, a depressão, a confusão mental, o cansaço. Muitas pessoas dizem assim, tu está comendo alface, depois do almoço tu vai dormir muito. Por quê? Porque ele realmente tem um poder de relaxamento e ajuda, sim, nessa condição de tristeza. Banana, eu digo que a banana é um dos nossos grandes aliados e que precisa estar na alimentação de todos nós e diariamente. Ela diminui a ansiedade e ajuda a garantir o sono tranquilo. Inclusive, lá na palestra, um aluno perguntou, professora, posso comer banana à noite? Pode, não tem problema nenhum, porque vai ajudar a dar uma tranquilidade, sim. O mel, para aquelas pessoas que não são diabéticas, ajuda a estimular a produção da serotonina, que é esse neurotransmissor responsável por essa sensação de prazer e de bem-estar. Espinafre, não é tão comum a gente fazer o consumo, mas a gente também encontra com uma certa facilidade, eu pelo menos não vejo dificuldade nenhuma em encontrar espinafre. Pela quantidade de potássio que ele tem em ácido fólico, ele vai ajudar a prevenir a depressão. Pode passar, Ítalo. Vamos ver aqui mais alimentos. Professora, o espinafre a gente não ferve, não, né? Oi? Come cru, né? O espinafre come cru, né? Na salada? Sim. Pode passar, Ítalo. Professora, é verdade que a banana em exagero, ela prende também? Sim, sim. Na verdade, a banana... Na verdade, assim,
a forma com que você come a banana também, se ela está mais amadurecida ou se ela está um pouco mais amadurecendo, se ela está naquela que está no ponto, isso também vai influenciar. Mas isso influencia mais ainda na sua alimentação. Se você é uma pessoa que sofre de prisão de ventre, ela não é um alimento tão saudável se você não mudar essa condição através da alimentação. Eu digo muito assim, que não é difícil a gente tirar, mudar essa situação de uma pessoa que sofre de prisão de ventre. Muitas das vezes é falta de água, na verdade, 90% dos casos de prisão de ventre ele está relacionado à má hidratação. 90% dos casos são. A gente tem pouquíssimos casos que são relacionados a um tipo de distúrbio gastrointestinal. E também a baixo consumo de fibras. Então, geralmente as pessoas que sofrem de prisão de ventre, elas não têm uma alimentação que seja rica em fibras. E por isso que eu digo sempre, a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer e tratar os casos individualmente, porque a gente precisa conhecer como é que está esse paciente, tá bom? E aí, volto a dizer. Porque é assim, professora, a minha neta, ela gosta muito de banana, quando a gente tem que estar escondendo, né? Porque ela come uma atrás da outra. E ela sofre de tem esse prisão de problema de prisão de ventre. E já ela não gosta do mamão, porque a gente queria que ela Qual é a comesse idade banana, dela? comesse menos um pedacinho. Ela tem 4 anos. Ainda tem a questão da idade também, que tem, às vezes tem isso também. A água, a quantidade de água nem sempre é suficiente para a criança. Mas a gente pode conversar isso no particular, tá bom? Vamos aqui, obrigada. porque hoje eu digo assim, todos os dias foi rápido, mas hoje a hora correu. Frutos do mar, como eu falei no início do nosso encontro, que eu acho que as pessoas que consomem mais peixes e alimentos frutos do mar são mais felizes, porque por conta de conter o zinco, selênio, que é um outro mineral que agem diretamente no cérebro, ajudam a diminuir o cansaço e a ansiedade. E, querendo ou não, dão uma sensação de bem-estar. Laranja ajuda o sistema nervoso central a trabalhar adequadamente. Ela é rica em cálcio, não é só em vitamina C. É relaxante muscular e combate o estresse. Os ovos, principalmente os nutrientes que estão nos ovos, eles que são as vitaminas do complexo B, que a gente falou lá no outro slide, eles garantem que você possa ter um humor mais elevado. A carência desses alimentos que sejam ricos na vitamina do complexo B, eles podem causar uma certa apatia, ansiedade e, às vezes, até perda de memória. Foi o que eu falei para vocês, que a gente precisa não jogar a gema fora, porque está principalmente lá nos ovos, na gema, nutrientes que são essenciais para o nosso cérebro. Pode passar. Deixa eu falar uma coisa, professora. Existe um quantitativo dessa alimentação? Tipo o quê? Por dia, diário. Eu posso comer 2, 3 bananas, comer 3 ovos. Existe em algum lugar alguma coisa que oriente a gente quantitativamente? Sim, seu Mário, existe sim. Na verdade, não é que exista isso num papel. Eu vou lá no livro tal e vou providenciar isso. Não. Existem, assim, eu sou profissional da área de nutrição, eu sou nutricionista, e eu tenho como estudar a sua situação, que é diferente de eu estudar, que vai ser uma condição diferente já da dona Rosário. Entendeu? A questão pessoal. Totalmente. Aquilo que serve para você não serve para ela. E não vai servir para a Vitória, que não vai servir para a Deusanira. O seu caso é diferente. Por quê? Vamos imaginar. O senhor é uma pessoa saudável, é uma pessoa que não sofre de prisão de ventre, é uma pessoa ativa, é uma pessoa que não tem problema nenhum. Existe, está liberado. Pode comer 4, 5, 6 ovos por dia, sem problema nenhum. Eu posso comer banana sem problema nenhum. Mas se o senhor já vier me falar que existe algum problema renal,
que sofre de algum problema, se é diabético, se existe algum problema de fluxo, já são condições da gente avaliar o que pode e o que não pode. Não é o que pode e o que não pode, são os horários que vai ser mais interessante para que a sua alimentação ela seja rica nos nutrientes necessários, mas que não vá afetar a sua vida. Entendeu? Ok. Podemos falar com a senhora no privado sobre isso? Com certeza. Estou à disposição. Muito obrigada. Tá bom? Bom, gente, a gente já está aqui passando já do horário. Deixa eu ver aqui a oração. Já está em cima da hora. E aí, como eu disse para vocês, a gente precisa aprender para que a gente possa executar. E essa aqui é o nosso papel, que a gente possa estar trocando essas experiências, a gente possa estar trocando essas informações, e estou à disposição. Trouxe uma mensagem para vocês, que o alimento, que o teu alimento seja o teu remédio, e que o teu remédio seja o teu alimento. Isso é uma reflexão falada por Hipócrates, e é muito importante que a gente leve isso para a nossa vida. Como a gente estava falando há pouco sobre a questão da condição de prisão de ventre. Muitas das vezes pessoas recorrem a medicamentos. E por que a gente não vai recorrer para a própria alimentação? A reeducação alimentar, ela tem esse propósito de trazer saúde através da alimentação. Tá bom? Eu agradeço. Professora, Eu vou ficar aqui, tá? Já estou fazendo experiência. Professora, a senhora vai falar sobre a síndrome metabólica ao longo das nossas aulas? Claro. Posso falar sobre a síndrome metabólica, sim. Não tem problema nenhum. Muito obrigada. Tá? Professora. Oi, Nazaré. Fala, Nazaré. Já estou fazendo aqui a experiência da banana com aveia e com... Aí o que eu acrescentei? Acrescentei castanha de caju, acrescentei nozes, né? E agora eu botei no air fry. Só que eu ia te perguntar. Eu botei, porque como ela fica mole, né? A pasta, né? Mas aí nesse caso você tem que botar mais aveia. Mais aveia, né? Então tá. Aí eu já botei... Para ela ficar naquela... Você vai conseguir... Você vai conseguir... O ponto dela deixa eu ver... Você vai conseguir fazer uma bolinha na mão. Então tá. E na hora que eu botar no air fry, eu não boto nada no papel alumínio, não, né? Se você tiver papel manteiga, melhor. Tá? Se você tiver papel manteiga, melhor que ela não gruda, e aí fica de boa logo retirar. Então, pois já estou fazendo a experiência. Depois manda foto para a gente lá no grupo. Tá bom. Obrigada, beleza, meus amores. Eu faço panquequinhas para o café da manhã, com banana e aveia. Olha, tá vendo? Mais uma receitinha boa. Tá vendo? Por isso que ela tá com esse sorrisão no rosto. Só ovo, aveia, bananinha amassada. Misturo, aí põe na frigideirinha antiaderente, tipo um beijuzinho e vira pro outro lado. Maravilha, maravilha também. E é isso, gente. Então, a gente está à disposição. Fico aguardando os questionamentos de vocês. Vou colocar essa aulinha e as outras em PDF no grupo, tá? As outras duas que passaram, para aqueles que não conseguiram pegar. E qualquer dúvida, a gente está à disposição, tá bom? Tá bom, professora. Tchau. Tchau. No seminário também. Lá no seminário. Eu boto. Vou botar no seminário também.